Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí um pouquinho sobre retângulo. Então, retângulo é uma figura geométrica de 4 lados, onde a gente tem aqui, ó, esses dois lados iguais e esses dois lados aqui iguais, paralelos, e um ângulo de 90 graus, tá? Ele é um paralelogramo, como a gente já estudou, tá? Então, paralelogramo é toda figura também de 4 lados, né? Com os lados aqui opostos iguais, do mesmo tamanho, só que um paralelogramo, quando a gente tem uma inclinação aqui, um ângulo, ele também se comporta como uma figura quadrilátera, né? Um paralelogramo. Mas isso daqui já não é um retângulo, tá? Retângulo a gente tem que ter o ângulo reto aqui, ok? Então, a gente tem alguns cálculos em cima do retângulo bem básico que a gente usa. O retângulo é uma figura muito fácil de ser estudada, tá? E o que a gente calcula do retângulo? Uma das fórmulas que a gente usa é do perímetro, onde o perímetro nada mais é do que esse contorno aqui da figura, tá? Todo o contorno da figura é o nosso perímetro. E vamos dizer aqui, ó, vamos chamar isso aqui de L1, L2, base 2 e base 1, tá? Então, o perímetro nada mais é do que a soma disso tudo. L1 mais B2 mais L2 mais B1. Como eu falei para vocês que essa base é igual a essa e esse lado é igual a esse, vamos chamar esse lado de altura, porque ele nada mais é do que a altura da figura, certo? Então, a gente também pode dizer que a fórmula para calcular o perímetro nada mais é do que 2 vezes a base, que é igual, né? 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura, né? Então, 2 vezes base mais altura, porque isso aqui, ó, multiplica por 2, a gente vai ter perímetro igual a 2b mais 2h, tá? Então, a gente pode calcular o perímetro do nosso retângulo de ambas as formas, tá? Uma outra fórmula importante aí para cálculo de retângulo é a área. Então, vamos supor, o que é a área? A área é o espaço em que essa figura ocupa, tá? Então, a gente tem aqui um retângulo, vamos separar aqui em vários quadradinhos, tá? Imagina que são retos aqui. Então, a gente percebe aqui, ó, que esse retângulo aqui, ele tem 3 quadradinhos de altura, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de base, tá? E ele ocupa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos é a nossa área que ele ocupa, tá? Unidades ao quadrado. Então, a gente percebe aqui, de cara, que se eu pegar a nossa base aqui, ó, e somar ela a quantidade de vezes que dita a altura, ou seja, 5 mais 5 mais 5, eu tenho a nossa área. Isso nada mais é do que a fórmula de multiplicação, né? Então, 5 vezes 3 é igual a 15 unidades ao quadrado. Então, por isso que a nossa fórmula de área de um retângulo é base vezes altura, tá? Então, por essa demonstração, a gente consegue entender o porquê que a fórmula do retângulo da área do retângulo é base vezes altura. E uma outra coisa importante do retângulo é as diagonais. A diagonal nada mais do que a gente traçar uma reta de um vértice aqui até o outro vértice aqui, ó. Então, a gente traça uma linha reta, a gente tem dois triângulos aqui formados desse retângulo, dois triângulos retângulos aqui. Então, se a gente pegar um desse triângulo aqui, ó, a gente tem a nossa altura aqui, certo? A gente tem a nossa base aqui. E a gente quer saber o valor da diagonal aqui. O que a gente percebe? A nossa altura é um cateto, a nossa base é um cateto e a nossa diagonal é a hipotenusa desse triângulo. Então, para a gente calcular aqui a diagonal, basta a gente usar o teorema de Pitágoras, né? Diagonal ao quadrado é igual a h ao quadrado, altura ao quadrado, mais base ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a gente tem a fórmula da diagonal. A gente pega a potência aqui, o expoente 2, passa do outro lado como raiz. Então, a gente vai ter como fórmula da diagonal raiz de h ao quadrado mais b ao quadrado, altura ao quadrado mais base ao quadrado. Então, essas são as três principais fórmulas usadas aí para calcular
para ser usadas no cálculo de retângulo, tá? Então, vamos trazer, vamos só exemplificar, né? Como que a gente calcula. Então, aqui, usando essa mesma figura aqui que a gente usou de 3 por 5, a gente já calculou a área dele, que é de 15 unidades ao quadrado. Se a gente for calcular o perímetro dele, a gente vai ter aqui, ó, colocar só P igual, ó, 2 vezes a base é 5, mais a altura que é 3. Então, a gente vai ter perímetro igual a 2 vezes 5 mais 3, 8. Perímetro é igual a 16 unidades. Então, se a gente somar aqui, ó, 3 mais 5, vai dar 8. 8 mais 3 vai dar 11. 11 mais 5, 16 unidades. Então, a gente somou todos os lados para calcular o perímetro. E para achar o diâmetro, como que a gente vai fazer? Então, o diâmetro não, a diagonal, né? Então, para a gente achar a diagonal, como que a gente vai fazer? Então, diagonal vai ser igual a raiz da altura, que é 3 ao quadrado, mais a base, que é 5 ao quadrado. Então, diagonal vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado é 9, mais 5 ao quadrado é 25. Posso extrair aqui 9 ao quadrado dá 3? Não posso, gente, porque eu tenho uma soma, tá? A gente só pode fazer isso quando a gente tem... A gente só pode fazer isso quando a gente só tem uma multiplicação ou divisão aqui no meio da raiz, tá? Então, nesse caso, a gente tem que fazer a soma primeiro. Então, diagonal vai ser igual a raiz de 25 mais 9, vai dar 34. 34 não tem raiz exata, mas a gente pode tentar fatorar. Então, dá por 2, que vai dar 17. 17 é número primo, então não dá mesmo, gente. A resposta dessa diagonal é raiz de 34 unidades, tá? Então, aqui só daria por 17, né? Que vai dar 1. Então, finalizou, só tem isso aqui, ó. Não repito nenhuma vez. Então, a nossa resposta é 2 vezes 17, que acaba dando 34 mesmo. Então, por isso que não tem como extrair nada de uma raiz de 34. Então, é isso, gente. Facinho, facinho retângulo. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!